Saudações cristãs a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também vocês que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para os ouvintes da Rádio Viva FM em Vila Velha, no Espírito Santo. O diretor da Viva FM, o Arley Denardi, todos os dias de domingo a sexta nós temos lá retransmitido esses estudos às 7 da manhã, examinando as Escrituras. E agradecemos a todos vocês que nos acompanham na Rádio Viva FM. Ana Lúcia é de Manaus, Amazonas. Manuel Fernandes é de Brockton, em Massachusetts. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Sinália Nascimento é de Salvador, na Bahia. Teodora Regina é de Presidente Prudente, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais nos encontramos em Tua presença, queremos Te agradecer pela vida, por tudo que Tens feito por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento e nos ajude a colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os momentos que cada um vive, as suas necessidades, a fé que cada um tem em Ti, e nós sabemos que Tu farás o melhor em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo que começamos ontem, falando que nós deveremos adorar o Criador, porque, conforme nós estudamos ontem, Jesus, Ele é o nosso companheiro nas nossas tribulações, nos nossos momentos bons e ruins. Cristo, Ele está sempre presente. Nós aqui às vezes não clamamos a Jesus para que Ele nos socorra, para que Ele nos dê livramento, para que Ele nos dê a direção, nos mostre a decisão que temos que tomar. Mas, segundo o estudo que fizemos ontem, Jesus Ele está presente conosco em toda e qualquer situação. E nós precisamos crer nisso. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quer dizer, até o fim do mundo, quando o mundo terminar, que será na volta de Jesus. Jesus Ele estará conosco, invisivelmente, mas estará. E nós precisamos crer na presença de Jesus conosco. E na eternidade nós estaremos visivelmente contemplando o nosso Senhor Jesus, o que veio aqui neste mundo e deu a vida por cada um de nós. E Jesus, irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o mantenedor. Nós usamos a expressão, Deus mantém, Deus criou, Deus sustém, mas Jesus, Ele é Deus. Aqui neste mundo Ele veio como um ser humano, porque nós já dissemos aqui, vamos repetir, como Deus, Ele não podia morrer, porque Deus não morre. Mas como um ser humano, Ele pôde morrer, Ele se entregou e Ele morreu na cruz do Calvário. E Jesus, que é o Criador e mantenedor de todas as coisas, Ele se fez homem, se humilhou, Ele deixou o seu trono lá na glória. Ele abriu mão de tudo para poder vir, nascer como um de nós, sofrer como nós sofremos, ser tentado, provado. Mas Ele venceu. E a vitória que Jesus obteve sobre o pecado, sobre a morte, essa vitória Ele quer nos conceder. E então é por isso que nós precisamos adorar o Criador. Quando nós lemos aqui em Apocalipse 14, no verso 7, o anjo, quando saiu a proclamar, o anjo disse: temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Vejam, adorem aquele que fez
o céu, a terra, o mar, todas as fontes das águas. Jesus é o Criador, é o originador de todas essas coisas. Quando lemos também em Isaías, no capítulo 40, Isaías capítulo 40, e no verso 26, nos diz a palavra de Deus: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Quem criou todas essas coisas? Olhe para os céus. À noite estrelada, um lugar que você estiver que não tenha muita iluminação, são incontáveis as estrelas que nós vemos nos céus. E nós sabemos, irmãos, que na nossa Via Láctea, essa via que nós moramos, que está o planeta Terra, existem mais de 100 bilhões de estrelas. Isso os cientistas, eles têm os seus telescópios e podem ver. Então, a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas e Jesus chama a todas as estrelas pelo nome. Vejam. E Deus conhece também cada ser humano. Deus conhece a mim, conhece a você. Deus sabe onde nós moramos, o que nós fazemos. Ele nos chama pelo nome. Por isso, irmãos, nós precisamos adorar o que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Precisamos render glórias e louvores a esse Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos de 1 a 3, o apóstolo João escreveu: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aqui, então, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele diz aqui, olha, no princípio era o verbo. As versões mais tradicionais diz o verbo. O verbo é a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele falou e tudo apareceu. A única coisa que ele criou com as suas próprias mãos foi o ser humano. O restante tudo ele falou e apareceu. Jesus é a palavra. E então diz aqui, olha, que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Veja, sabemos que existe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três em um. E a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E então, por meio dele, Deus criou todas as coisas. Por meio dele, de quem? De Jesus, por meio da palavra. E sem ele, sem Jesus, nada foi criado. Então aqui está claro que Jesus ele é o Criador de todas as coisas. E esse Jesus que nós o aceitamos em nossa vida e que nós o adoramos porque somente ele é digno de adoração, a ele foi dada autoridade e poder. Somente ele é digno de ser adorado. Por quê? Porque foi ele que veio a este mundo e pagou o preço do pecado, que nós estávamos condenados à morte eterna. Mas por amor à sua criatura, por amor ao ser humano, este plano de salvação já havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus, Jesus, criar todas as coisas, já havia sido estabelecido que, se o homem pecasse, falhasse, Jesus viria para morrer. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1 e no verso 20, o apóstolo Paulo diz: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Ninguém poderá se desculpar. Por quê? Porque Jesus, ele veio para poder resgatar o ser humano. E então, ninguém
poderá chegar e dizer assim: mas eu não sabia, eu não ouvi. Não todos ouvirão falar deste Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, deste Deus que veio a este mundo, se fez homem e habitou entre nós para poder nos resgatar. Então ninguém terá desculpa perante Deus quando nós comparecermos perante o tribunal e dizer: eu não sabia, eu não ouvi. Não todos irão ouvir, porque a palavra de Deus diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, o evangelho está sendo pregado, e pregado de uma forma muito rápida por causa dos meios das redes sociais, da internet. O mundo inteiro está ouvindo falar de Jesus. Aqueles que não aceitarem não terão desculpa, porque ouviram falar. E nós temos, irmãos, que aproveitar as redes sociais enquanto nós temos a liberdade para poder falar deste Deus que nós cremos e deste Deus que nos ama e quer nos salvar. As redes sociais estão sendo controladas, eles querem calar as pessoas de bem. Eles não querem que as pessoas falem a verdade. Eles querem que as pessoas creem nas mentiras que eles falam. E nós que conhecemos a verdade não poderemos falar. Então, enquanto nós temos oportunidade, vamos usar as redes sociais para divulgar a palavra de Deus, para compartilhar estudos, sermões, versos bíblicos, não importa. Precisamos estar usando enquanto nós temos esta oportunidade. O Apocalipse, então, o livro do Apocalipse, ele faz um apelo. Este apelo é que nós deveremos adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É exatamente o que está em Gênesis capítulo 1, verso 1, que a Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam, Deus criou, irmãos, do nada, não havia nada. Havia este planeta sem forma e vazio, ele era escuro, era um abismo. E Deus deu forma a este planeta. Criou do nada as árvores, os animais, as aves, os peixes, os mares, o firmamento, as estrelas, o sol, a lua. Deus criou do nada, ele falou e tudo apareceu. Então é este Deus que nós deveremos adorar. Não vamos trocar este Deus que tanto fez e que tanto faz por cada um de nós, trocar por coisas passageiras, por prazeres efêmeros, coisas que vão nos levar para a destruição e a morte. É hora de nós refletirmos e nos voltarmos para nosso Deus. É hora de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração e tomar uma decisão ao lado de Jesus. Que possamos estar prontos a adorar o nosso Deus. E nós o adoramos não somente quando vamos à igreja, nós o adoramos no nosso estilo de vida, no nosso modo de viver, como nós falamos, as músicas que nós ouvimos, o que é que nós vemos nas redes sociais e também na televisão. Isso demonstra se nós estamos adorando o Criador ou não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos entender que a nossa vida tem que ter um estilo de adoração a Deus. Tudo que fizermos seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele nos diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.